Muito bem, muito bem. Vamos lá, então vamos falar sobre o assunto que preocupa o mundo desde o final da semana passada, a escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. A repórter Camila Yunis traz pra gente aí os mais recentes desdobramentos dessa crise. Vamos lá. A morte do general iraniano Qassem Soleimani teve sérios desdobramentos neste fim de semana. No sábado e no domingo, a chamada Zona Verde, em Bagdá, região que concentra os edifícios do governo e várias embaixadas, foi atingida por foguetes. De acordo com as Forças Armadas do Iraque, no sábado 5 pessoas ficaram feridas e no domingo não foi registrada nenhuma morte. Também neste fim de semana, o Irã anunciou que não vai mais respeitar o acordo nuclear de 2015 e nem restringir a produção de urânio enriquecido, substância que pode ser usada para a produção de armas nucleares. Em nota, o governo do Teherã afirmou que retornaria ao acordo caso as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o país fossem removidas. Neste domingo, o parlamento iraquiano aprovou uma resolução que solicita ao governo a retirada de tropas estrangeiras do país. A solicitação foi feita pelo primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi, que considerou a morte do general Qassem Soleimani como um assassinato político. No entanto, apesar de ter sido solicitada por Mahdi, a resolução não é uma lei e, por isso, não obriga o governo a cumprir o texto. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse pelo Twitter que tem 52 lugares em vista no Irã para atacar caso o país persa atinja algum cidadão norte-americano. E no Quênia, o grupo islâmico Al-Shabaab da Somália reivindicou a autoria de um ataque a uma base militar dos Estados Unidos, que matou 5 soldados norte-americanos. Em meio à série de conflitos no Oriente Médio, o Papa Francisco pediu diálogo e autocontrole durante a missa deste domingo. O pontífice ainda pontuou que a guerra só traz morte e destruição. A tensão entre Estados Unidos e Irã se intensificou quando milícias apoiadas pelos iranianos dispararam mísseis contra uma base militar no Iraque. A situação ganhou proporções ainda maiores depois que o presidente Donald Trump autorizou um ataque que matou o general iraniano Qassem Soleimani. Pois a morte do general... Como disse a repórter Camila Yunis, foram várias manifestações de autoridades pelo Twitter aí no final de semana. O presidente Donald Trump indicando 52 potenciais alvos de ataque caso o Irã parta para uma retaliação, né, um revide. O Papa manifestando a sua preocupação e também o ministro iraniano da Informação chamando o presidente americano Donald Trump de terrorista de terno. Diz também que Trump aprenderá em breve que ninguém pode derrotar a grande nação e culturas iranianas. Tá aí mais uma provocação que não sei mais se a gente pode sequer chamar de provocação, viu, Adriles? A escalada de tensão segue aumentando. Eu acho que essa escalada de tensão tem aumentado há muito tempo e simplesmente descortinou um véu, uma fumaça que tinha sobre essa região, sobre o Irã. O Irã é um país, uma instituição a favor do terror, a favor da truculência contra direitos humanos. É um país que persegue direitos de mulheres, direitos de homossexuais. É impressionante como há pseudo-progressistas defendendo esse tipo de princípio de Estado e como há gente defendendo esse tipo de terrorista, que era o Eminência Parda, que eu estou falando do Soleimani, que foi morto exatamente como um contra-ataque, eu considero como um contra-ataque subjetivo dos Estados Unidos, de um homem que já assassinou centenas de americanos, que tinha relações com o Hezbollah, que tinha relações com o Hamas, com instituições francamente terroristas. O Irã, eventualmente, se vai promover atos de terror contra americanos, já promovia ações de terror, inclusive, contra seu próprio povo. Há execuções sumárias horrorosas no Irã, de pessoas sendo enforcadas, de perseguições a direitos civis, de perseguições a pessoas que se contrapõem ao regime. Eu acho extremamente hipócrita essa coisa de uma diplomacia em relação a um tipo de cultura, e aqui eu falo da cultura não do povo iraniano, mas da cultura de um Estado teocrático, opressor e ditatorial, que esmaga os próprios direitos individuais das pessoas. Então você não pode estabelecer um tipo de diálogo com alguém que quer te assassinar e quer massacrar, tanto do ponto de vista individual, metafórico que eu estou dizendo aqui, como do ponto de vista cultural. Eu acho que há sim, para além dos relativismos morais e culturais antropológicos que a gente vê, culturas que são superiores às outras, meu caro Silvio. E o princípio da cultura superior
anterior, isso é paradoxal. É exatamente o princípio de tolerância à diferença. Mas a tolerância à diferença não pode ser compreendida como tolerância e complacência a quem quer esmagar a sua própria cultura. O acordo Irã-Estados Unidos, que foi firmado de maneira muito frouxa entre o governo Obama, que chegou a dar dinheiro para, de certa forma, cooptar o Irã para si, o que é uma bobagem, porque o Irã nunca vai se colocar como aliado à política americana, pode ser até numa certa circunstância. Um governo teocrático quer eliminar o princípio ocidental que ele acha nefasto. E esse acordo nunca foi cumprido subrepticiamente, ele simplesmente agora explicitamente está deixando de ser. Se eventualmente haverá mortes, talvez essas mortes que haverá poderiam poupar outras maiores mortes que haveria no futuro, segundo a inteligência americana, no Pentágono, que diz que o Soleimani orquestrava várias ações nesse sentido. Eu acho que a ação do Trump foi acertada, foi brilhante, cortou uma das cabeças da Hidra. Eventualmente, esse tipo de relativismo proposto pela ONU, eu acho que é uma bobagem. A ONU tem esse princípio, né, democrático de ouvir todas as vozes do mundo, o que é também uma bobagem, que boa parte do mundo, como diz o nosso querido, agora me esqueci o nome dele, que nos visitou no 3 em 1, no Pingo nos Is, como é que ele chama, Silvio? Fernando Conrado? Não, o outro, enfim, esqueci o nome. A ONU, na verdade, é um amontoado democrático de cabeças representantes do mundo todo. A questão que se coloca é, o mundo todo não é tão bom assim, e algumas dessas cabeças pensantes são cabeças extremamente monstruosas. Do Leonardo Coutinho, exatamente, de Washington. São cabeças extremamente monstruosas, que oprimem, que querem opressão, que querem ditadura, que usam a ONU como ponte para seus discursos artificiais. A gente tem, por exemplo, no lugar que coloca como direitos humanos, alguém da Venezuela. Vira uma piada. Então, enquanto não se acabar com esse pseudo-multiculturalismo que confunde você tolerar ou o contraste de uma cultura diferente com ceder à pressão de uma cultura que quer te esmagar, a gente vai ficar nesse imbróglio. Talvez esse imbróglio tenha sido desnudado pela ação do Trump, mas não tenha sido catapultado por ele. Agora, o Adriles, algo que a gente observa aí, segundo as agências internacionais nas últimas horas, na verdade desde ontem, é também uma tensão com o Iraque. Porque o parlamento iraquiano aprovou a expulsão dos militares americanos da região. São cerca de 5 mil militares em território iraquiano que combatem o Estado Islâmico. E aí eu vi agora há pouco a reação já do presidente Donald Trump. Ele estava a bordo do Air Force One, né, o avião presidencial americano, e ele disse o seguinte: vamos impor a eles sanções como eles nunca viram. Portanto, jamais uma reação. Ele estava voando da Flórida para Washington. Eu acho que a tensão na região vai crescendo. Não dá para voltar atrás, né? Isso que eu dizia na minha primeira pergunta para você. Não dá para voltar atrás, tanto em relação ao Iraque quanto ao Irã. O Trump realmente ele realmente esquentou os ânimos. Agora, eu acho que a gente tem que saber com quem que a gente está falando, né? O Iraque e o Irã têm posições acerbas, têm posições antagônicas a um tipo de princípio cultural que eles acham que é nefasto. Eles têm interesses econômicos no petróleo, mas eu acho também muito perigoso dar muito poder e muita finança para países que têm interesses espuros. A gente tem também os interesses da China, da Rússia, que já de alguma forma atacaram os interesses americanos, porque o projeto eurasiano de poder também é absolutamente estrondoso. Agora, a gente tem que voltar e perceber quem que a gente quer que governe, entre aspas, ou seja, para usar uma expressão que os progressistas detestem, a polícia do mundo. Os Estados Unidos, ou que é um país democrático, que preza pelas liberdades, tem seus desacertos históricos, mas é uma democracia plena, ou a China e a Rússia, que são pseudo-democracias, que são travestidas, na verdade, que são amplas ditaduras e que fazem um tipo de capitalismo de Estado que, em grande medida, também oprime seus cidadãos e perseguem direitos individuais das pessoas.